Saúdo a todos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento e este é mais um vídeo explicativo sobre o estudo As Leis Esquecidas de Deus. Se é a primeira vez que está assistindo o meu canal, peço que clique em inscrever-se para estar sendo notificado automaticamente a cada nova postagem. E mais abaixo, na playlist com o nome As Leis Esquecidas de Deus, estão todos os vídeos relacionados a esse estudo agrupados em sequência. Se você ainda não tem esse estudo, pode estar clicando na descrição do vídeo aí abaixo, onde há um link que você será direcionado e poderá estar fazendo o download gratuito. Então vamos para o estudo de hoje. Bom, querida Irmandade, nosso estudo de hoje, referente à objeção 20 do nosso livro de estudos, na página 68. É sobre uma passagem também muito conhecida, muito usada para combater as leis morais de Deus. É sobre a viúva e a lei, que se encontra em Romanos capítulo 7, do versículo 1 ao 7. Segundo o objetor, Paulo usa um exemplo da lei do casamento para figurar que em Cristo estamos libertos da lei. Então vamos ler, vamos analisar dentro do contexto bíblico a real situação desta alegoria, desta comparação entre a viúva e a lei que Paulo escreveu na carta aos Romanos. Ok? Vamos ler com a ajuda de Deus. Vamos ler a resposta, vamos contextualizar a situação lendo a passagem bíblica. Meus irmãos, falo a vocês como as pessoas que conhecem a lei. Acaso vocês não sabem que a lei tem autoridade sobre alguém apenas enquanto ele vive? Por exemplo, pela lei, a mulher casada está ligada a seu marido enquanto ele estiver vivo. Mas, se o marido morrer, ela está livre da lei do casamento. Por isto, se ela se casar com outro homem enquanto seu marido ainda está vivo, será considerada adúltera. Mas se o marido morrer, ela estará livre daquela lei. E mesmo que venha se casar com outro homem, não será adúltera. Assim, meus irmãos, vocês também morreram para a lei por meio do corpo de Cristo, para pertencerem a outro, aquele que ressuscitou dos mortos, a fim de que venhamos a dar frutos para Deus. Romanos 7, do versículo 1 ao 4. Então vamos ler aqui com atenção, certo? Dentro do contexto bíblico, vamos analisar com profundidade esta alegação, esta comparação de Paulo. Vamos selecionar aqui já o primeiro parágrafo para estarmos acompanhando. Vamos lá. Paulo estabelece a premissa: a lei tem domínio sobre o homem toda a vida. Romanos 7, 1. E no versículo 15 diz: pois não faço o que prefiro e sim o que detesto. No mesmo capítulo de Romanos. Tendo uma vez nos tornado transgressores da lei moral, que não conhece nenhuma revogação e demanda juízo contra o seu violador, não podemos ganhar a liberdade, porque não temos poder dentro de nós mesmos para escapar da dominação do pecado. Como escapamos do velho homem que nos mantém em servidão? Pela morte desse velho homem, isto é, pela nossa conversão, porque na conversão nossa velha natureza é crucificada. Sabendo isto, que foi crucificado com ele, o Cristo, o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos. Lemos isto em Romanos 6, versículo 6. Vamos continuar aqui. Mas não há apenas a morte do velho homem, há também o nascimento do novo homem. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. No versículo 4. E também Paulo nos diz que devemos nos considerar mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus. Esta alegação está em Romanos 6, no versículo 11. Vamos continuar a leitura.
E para ilustrar essa transição do domínio do pecado para o governo da justiça, que Paulo entrega a figura do casamento. Que Paulo emprega a figura do casamento. Ele usa 4 partes principais na figura: uma mulher, seu primeiro marido, seu segundo marido e a lei do casamento. A mulher casada, está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal. Se morrer o marido, ficará livre da lei e não será adúltera se contrair novas núpcias, conforme nós já lemos em Romanos 7, no versículo 2 ao 3. Bom, vamos agora aqui continuar a explicação. O primeiro e mais importante ponto dessa ilustração, a partir do qual Paulo prossegue imediatamente para extrair sua lição, é que ele não está falando da morte da lei, mas da morte de um marido. De fato, não haveria nenhum propósito para a ilustração se a lei estivesse morta, pois nesse caso não haveria nada para ligar a mulher ao marido, e qualquer discussão de adultério seria sem sentido. Como poderia vir a haver adultério, que é a transgressão de um preceito da lei de Deus, se a lei que contém a proibição contra a prática do adultério estivesse morta? A lei do matrimônio não está abolida em um país porque o esposo morre. Ela permanece nos códigos civis para governar todos os que estão casados ou que procuram se casar. Então aqui Paulo não põe fim à lei. Ele figurou a morte do marido, não da lei. Porque se não houvesse mais lei, não haveria mais adultério. Então a mulher mesmo casada poderia casar com outro sem aguardar que seu marido falecesse. Então vamos aqui aprofundar esta figuração de Paulo. Ok? Vamos continuar aqui no próximo parágrafo. Deixa eu selecionar aqui. Vamos lá aqui. Está selecionado mais ou menos aqui. A fim de evitar que seus leitores imaginassem que o problema estava com a lei e não com o homem pecaminoso, Paulo acrescenta imediatamente: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria conhecido eu a cobiça, se a lei não dissera: não cobiçarás. Porque o pecado, prevalecendo-se no mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. No versículo 7 e 11. O salário do pecado, isto é, o salário da transgressão, é a morte. Por isto Paulo diz: o mandamento que me força para a vida, verifiquei que este mesmo me tomou para a morte. Então, para garantir duplamente que ninguém concluiria que seu argumento visava lançar descrédito sobre a lei de Deus, ele acrescenta: por conseguinte, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então aqui Paulo enaltece, Aqui ele fala bem da lei de Deus, ele santifica a lei de Deus. Ele não está contra a lei moral de Deus, Vamos continuar aqui, Ele é meio extenso esse estudo, mas é de fácil compreensão. O problema, enfatiza ele mais uma vez, está com o homem pecador, porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu toda a vida sou canal vendido à escravidão do pecado. Está escrito no versículo 14, que o problema não é a lei de Deus, e sim o homem pecador. Vamos continuar. Paulo chega ao clímax do seu argumento nos primeiros versos do próximo capítulo. Ele explica que Deus, enviando seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado, e com efeito condenou Deus na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei, o justo requisito da lei, se cumprisse em nós, e nós
que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito, em Romanos 8, 3, 4, né? No próximo capítulo, continua a explanação dessa situação, né? A morte de Cristo tornou possível nossa salvação, que por sua vez resulta não na morte da lei, mas na implantação da lei em nosso coração. Assim somos habilitados a produzir frutos para Deus. Continuando aqui no próximo parágrafo. O problema não está com a lei, que é espiritual, mas conosco, que somos carnais, vendidos à escravidão do pecado. Por isso o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Enquanto estamos vendidos à escravidão do pecado, isto é, escravizados por eles, estamos sob o domínio do velho homem. E este domínio é quebrado pela morte do velho homem e o revestir-se do novo homem. Em nossa condição anterior, a lei apontava apenas um dedo condenatório para nós. Em nossa situação redimida, o preceito da lei ou a justiça da lei se cumpre em nós, porque ela está escrita em nossos corações, segundo Romanos 2, do versículo 13 ao 15. E vemos também que na antiga aliança nós estávamos casados com a lei cerimonial. Era necessário circuncisão, era necessário holocaustos, sacrifícios, ofertas, dízimos, correto? Uma série de procedimentos da lei religiosa para alcançarmos a salvação. Mas hoje nós somos a noiva de Cristo. Hoje nós estamos casados com Cristo, que nos liberta de todas essas ordenanças da lei. O que Paulo teve muito trabalho com os judaizantes da época, que queriam impor os procedimentos das leis não morais, mas sim cerimoniais, para critério de salvação. E com Cristo nós já somos separados desta lei, correto? Pois o sacrifício de Cristo ele é suficiente. O sacrifício de Cristo nos liberta da circuncisão, nos liberta de holocaustos. Nós não precisamos mais da lei cerimonial, da lei religiosa, para alcançarmos a salvação e o perdão dos nossos pecados. Nós precisamos do sacrifício de Cristo. Porém, isso não nos liberta da obediência às leis morais. Amém? Então, agradeço a todos pela participação, tá? Por assistirem esse estudo. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo por esses canais de contato, ok? Então agradeço a todos mais uma vez e saúdo com a santa paz de Deus.